das estatísticas que a gente está vendo dessa diferença de gênero, ou seja, para a gente equiparar a igualdade de gênero, para a gente conseguir chegar na igualdade de gênero, a gente vai levar cerca de 150 anos. Então, essa meta está um pouco distante de ser alcançada. Então, assim, mas é necessário, são necessárias ações. Se a gente quiser mudar essa realidade, não adianta ficar apenas indignado, né, com essa diferença, com essa desigualdade, mas sim propor ações, propor políticas, propor procedimentos, normas, onde as pessoas possam pensar, refletir e mudar de atitude. E quando a gente fala de um papel social, a gente está falando de o que é esperado em relação ao comportamento masculino e o que é esperado de um comportamento feminino. Aquele tipo de frase assim, ó, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, né? O que se espera? E aí a gente ainda vê muito disso, até nos chás de bebês, né? Sair a fumacinha azul é menino, sair a fumacinha rosa é menina. Então, quer dizer, isso, quem determina isso, né? Que meninos vestem azul, meninas vestem rosa, que meninos têm que gostar de carrinho, meninas têm que gostar de panelinha, bonequinha, né? Isso tudo são papéis sociais que são determinados aí pela nossa cultura, são determinados de acordo com a época, de acordo com o desenvolvimento social de um determinado lugar. Então, se em determinado momento histórico, né, a gente tiver uma mudança nessa perspectiva, muda-se também essas expectativas em relação a homens e mulheres. Mas atualmente, né, a nossa sociedade ela vem num constante desenvolvimento. Aquela pessoa, aquela mulher, por exemplo, que subverte essa lógica, a mulher que quer ir contra essa maré, ela geralmente tende a ser muito julgada, ela tende a ser muito criticada. E a liderança é esse lugar, né? É engraçado que a gente pensa que a liderança é algo que, imagina, não existe nenhum tipo de preconceito, mas não. A liderança é esse lugar que a mulher subverte, né? E aí quando ela subverte essa lógica e ela aceita um cargo, ela aceita um compromisso de liderar uma determinada equipe, geralmente ela é questionada, inclusive pela própria equipe. Questionada em que sentido? A primeira pergunta que vem à mente é: será que essa mulher é competente mesmo para estar nesse cargo onde ela está? Ou será que ela teve que fazer alguma coisa para chegar até ali? Quem nunca se pegou falando isso, né? Pensem aí se vocês já não ouviram essa seguinte frase: como é que essa mulher chegou ali? Né? O que será que ela teve que fazer para estar nesse cargo? Então, a competência dela ela é questionada o tempo todo. E esse questionamento é porque a liderança é vista como um cargo tipicamente masculino, ou seja, um cargo para homem. É uma função para homem, assim como certas modalidades de trabalho, assim como as mulheres tiveram que romper aí nas Olimpíadas no esporte, né, para poderem conquistarem um lugar, conquistarem posições e terem hoje essa igualdade nos Jogos Olímpicos, onde o mesmo número de atletas masculinos também é o mesmo número de atletas femininos. Então, isso é um recorde histórico, né? Ter aí a mesma quantidade de atletas masculinos e femininos nos Jogos Olímpicos. Então, percebe que a mulher, para poder comprovar, para poder validar a sua competência, ela passa aí estudando cerca de 5 anos a mais de estudo, ou tem que comprovar a sua experiência estando à frente dos homens em 5 anos. Ou seja, peraí, se tem 5 anos a mais de experiência, se ela tem muito mais estudos, se ela é uma pessoa graduada, se ela é uma pessoa preparada, se ela é uma pessoa que tem, sei lá, mestrado, doutorado, PhD, sim, aí então ela tem propriedade para falar sobre aquilo que ela está falando. Então, quer dizer, a mulher ela precisa se preparar mais. Se, no caso de uma mulher branca, ela tem que comprovar a experiência em termos de 5 anos a mais, ou se ela tem que comprovar ali 5 anos a mais de estudo em relação aos homens, no caso de mulheres negras, mulheres pretas, né, como é o correto de dizer, essas mulheres têm que comprovar 8 e até 11 anos a mais. Ou seja, a invalidação dessas mulheres ainda é maior do que de uma mulher branca, né? De uma experiência de liderança de uma mulher branca. Olha que pergunta, gente. Olha a sutileza dessa pergunta. Com quem você pretende deixar os seus filhos para conseguir trabalhar? Essa pergunta ela não é feita de maneira alguma para os pais. Como se o papel de cuidado dos filhos tivesse obrigatoriamente que ser delegado apenas às mães.
Então, olha a expectativa do papel de gênero aí. Olha isso, né? Submergindo. Quando você pergunta para uma mulher com quem que ela pretende deixar os filhos para trabalhar, você está atribuindo uma expectativa de um papel social a essa mulher. De que é ela quem tem que cuidar, de que é obrigação dela, apenas dela, o cuidado com o lar, o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos. Então, essa lógica mostra essa experiência de invalidação da mulher no mercado de trabalho, de invalidação da mulher também em cargos de liderança, né? Quando a gente coloca tudo isso em questão, para inclusive avaliar se aquela pessoa é competente ou não para exercer determinada função. E aí, se a gente for pensar na quantidade de horas que a mulher gasta, né, fora do trabalho, mas também sendo trabalho, ou seja, em atividades domésticas, essa quantidade de horas nunca é igual à quantidade de horas dos homens, né? Se a gente está falando de igualdade de gênero, de equidade de gênero, a gente esquece que muitas vezes a mulher, além das 8 horas de trabalho, né, fora de casa, quando ela chega em casa, ela costuma acumular mais 6,8 horas de trabalho diárias. Ou seja, ela tem uma carga horária muitas vezes dobrada ou triplicada, né, uma jornada tripla de trabalho, enquanto os homens, né, poderiam, na expectativa de papéis de gênero, dedicar-se apenas ao trabalho. Mas isso, gente, é uma visão ainda do colonialismo, né, ainda de um resquício de uma sociedade patriarcal que já não condiz com a realidade. Então a gente vê hoje muitas mulheres solo, mães solo, né? Mulheres solos e mães solos. Ou seja, que elas sozinhas têm que gerir a sua casa, têm que cuidar dos filhos e trabalham fora. A liderança é uma habilidade nata, ou seja, a pessoa nasce com ela ou ela pode ser desenvolvida? Se a gente acreditar que a liderança é uma habilidade nata, que a pessoa nasce líder, a gente dificilmente vai entender que isso pode ser desenvolvido ao longo do tempo. Né? Então, não tem razão de ser os treinamentos de desenvolvimento de liderança que as empresas tanto fazem e devem fazer para desenvolver as suas equipes e os seus líderes. Então, assim, não, liderança é uma habilidade. Como uma habilidade, ela pode ser desenvolvida. É uma competência, né? Para a gente desenvolver uma competência, a gente precisa desenvolver aí o conhecimento através da formação técnica, acadêmica, né? De treinamentos, enfim. E esse conhecimento também a gente adquire com muita experiência. A gente precisa de habilidade, ou seja, quanto mais você exerce a liderança, mais habilidade ou mais hábil você fica para liderar. E a gente precisa também de um componente aí atitudinal, que é a pessoa se desenvolver ali e ela ser pronta, né? Ter prontidão para fazer as coisas. Isso é sinônimo de competência. Eu gosto de chamar até de chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Então você desenvolve um conhecimento, que é um saber, a habilidade, que é a mão na massa, e a atitude, que é o querer fazer, é estar disposto a. Bom, e a gente estava falando desse tempo a mais que as mulheres acabam levando em casa com atividades que são domésticas, né, e que não são remuneradas. E hoje, mais da metade do trabalho no mundo é um trabalho não remunerado, é um trabalho invisível, é um trabalho que priva as mulheres de oportunidades econômicas. Então, esse custo, né, isso até pesquisa do Fundo Monetário Internacional, esse custo do trabalho não remunerado é um custo que reverte na perda de produtividade de um país, que reverte na perda do crescimento econômico de um país, porque mais mulheres trabalhando, mais mulheres podendo ganhar mais, essas são mulheres que também vão consumir mais, que vão fazer a roda econômica girar. Fizeram uma ação de marketing que é muito legal. Pegaram uma locutora de futebol masculino, né, uma mulher que faz a locução de futebol masculino. E quando essa mulher fazia suas locuções, ela sempre era criticada, tipo, o que você tá fazendo aí? O lugar de mulher não é no futebol, o lugar de mulher é na cozinha, né? O lugar de mulher é cuidando aí de criança, enfim. E aí, com o uso de inteligência artificial, ela fez a locução ao vivo de um jogo e só que a voz que saía era como se eu estivesse falando aqui com vocês, só que a voz que estivesse sendo falada para vocês é uma voz masculina. Quando eles fizeram isso, depois eu vou procurar o vídeo e vou deixar aqui no meu Instagram. Quando eles trocaram a voz por inteligência artificial dessa mulher e colocaram voz masculina,
Ou seja, é a mesma pessoa fazendo a locução, é uma mulher fazendo a locução. Na voz feminina, ela era duramente criticada. Mas quando inverteram e colocaram essa voz como uma voz masculina, parabéns, é isso aí, você tá certo, né? Porque acreditavam que era um homem falando. Então, quer dizer, essa ação marca que o preconceito, ele existe, né? Esse viés, essa atribuição de papéis, ele existe, e muitas vezes isso invalida a mulher em determinados cargos considerados tipicamente masculinos.